O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, povo amado de Deus, neste santuário, no coração de Curitiba, de onde tudo começa, a obra evangelizar é preciso, que hoje permeia e está presente em grande parte do Brasil, pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais. Este santuário que tem por título Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Esta devoção de Jesus das Santas Chagas, que tem encontrado no coração das pessoas uma abertura muito grande, porque é uma devoção que remonta e nos faz lembrar sempre, constantemente, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Jesus das Santas Chagas, que nós percebemos que nesta pandemia foi levado a hospitais, que foi invocado: Jesus das Santas Chagas, me preserve de ser contaminado, mas se o for, que eu seja curado. Jesus das Santas Chagas, que nós celebramos nesse tempo pascal, e que Ele mesmo quis nos apresentar. Nunca esqueça, quis Jesus, o crucificado, tendo ressuscitado dos mortos, num corpo glorioso, Ele usou das chagas para mostrar a identidade: sou eu, tocai, vede. É nessas santas chagas que nós podemos repousar. É nessas santas chagas que nós podemos pedir: Senhor, se derramares uma gota do teu sangue precioso, do seu preciosíssimo sangue redentor, eu serei curado, serei libertado. E é nesse contexto que hoje, terça-feira, nós nos debruçamos sobre o Evangelho de João, onde nosso Senhor continua a falar das ovelhas e continua a se apresentar: eu sou o bom pastor. Que espiritualidade forte, que presença gratificante, encontrarmos Jesus, o bom pastor. Jesus, que como bom pastor, não se cansa de dizer: eu luto
pelas minhas ovelhas. Ele que disse, e faço uma breve memória, domingo, 5 vezes, eu ofereço a minha vida. Ontem, insistindo no Evangelho, um outro trecho, outra perícope, eu vim trazer vida em abundância. Meus irmãos, que dádiva! Nós podermos pensar, refletir, que por mais que a gente desobedeça a Deus, e a humanidade, geração incrédula, que nós vivamos essa contrariedade, essa aversão a Deus, uma não escuta da voz de Deus por não estar em sintonia com Deus. Jesus dizendo, eu dou a vida, eu me entrego, e a vida que eu dou, eu me oferecendo, é para que vocês tenham vida em plenitude. Se nós compreendêssemos isso, que qualquer coisa, qualquer ação humana que vai contra a plenitude da vida, o Senhor luta contra. O Senhor é contrário. A ação do Espírito Santo é para libertar toda ovelha prisioneira, toda ovelha machucada. E isso do ponto de vista da escravidão de Satanás, isso do ponto de vista da escravidão das manifestações deste mal, nos vícios, mas no desemprego, na desigualdade social. Não sei se nós vamos nos dando conta que nosso Senhor dizendo, eu quero trazer vida em plenitude, eu luto com aquilo que nega a vida, eu luto contra a cultura da morte, o aborto. Por isso, por exemplo, a igreja nunca, independe do Papa querer ou não querer, porque está na palavra, nunca será favorável ao aborto. E não adianta querer argumentar, é a cultura da morte. Nunca poderemos ser coniventes com a injustiça, e não se trata de ser de direita ou de esquerda, está na essência do Evangelho. Nunca se poderá legitimar qualquer ação que faça o ser humano perder o dom da vida. Isso é um introito, porque esse Jesus que diz, eu dou minha vida, para que tenham vida em abundância, vai dizer hoje algo que diz, as minhas ovelhas, eu as conheço, mas lá no final, eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, ninguém vai arrancá-las de minhas mãos. Ninguém, nenhuma força espiritual, temporal, pode por si só nos arrancar da mão de Deus. Tem algo que nos arranca da mão de Deus, mas não é uma força externa, é uma liberdade corrompida, é um querer do ser humano sair do redil, apartar-se de Deus, fugir das suas mãos. Mas da parte do Senhor, Ele já garantiu, o diabo amarrado, prisioneiro, não tem poder sobre nós, nos influencia, mas não pode conosco. Meu Pai, que me deu as ovelhas, é maior do que todos. Olha onde Jesus sustenta o seu rebanho, na própria ação do Pai. E Ele garante, e eu não tenho dúvida disso, o Pai, Jesus, Deus, é a maior força do cosmos. Deus é a maior força do universo. Então
quem poderá? Quem tem poder semelhante? Mesmo nas contrariedades, eu vou chegar lá. Mas antes, para que nós não nos apartemos, porque é só isso que pode acontecer, que é um pecado contra o Espírito Santo. A pessoa que se fecha totalmente consciente, o que não é fácil, de Deus, é preciso estar em sintonia com Ele. Conhecer a voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Em João, já falei, mas é necessário repetir hoje porque aparece no Evangelho. Conhecer é muito mais do que saber os traços físicos. Conhecer é conviver. Lembre daquele texto. Senhor, João mandou nos perguntar: tu és o Messias? Venham e vejam. Foram, passaram o dia e viram. Eu conheço as minhas ovelhas, as ovelhas me conhecem. Que o Senhor nos conhece, meus irmãos, não tenha dúvida. Desde o ventre materno, desde quando fomos concebidos, desde quando foi se criando em nós personalidade, corpo e alma, Deus nos conhece. Mas eu te pergunto, nós conhecemos a vontade de Deus? Estamos atentos para, no meio de tantas vozes, identificar a voz do pastor? Velhos e novos ídolos, conseguimos separar o joio do trigo? O que é ídolo, o que é divino? Mas é impressionante que essa reflexão ela vem com insistência sobre nós. Da nossa parte, o que pedir, Senhor? Eu não aceito outro pastor que não sejas tu, Senhor. Eu não quero outro a guiar a minha vida que não sejas tu, bom pastor, Jesus Cristo. Peço a graça divina, de nunca me apartar de ti, de nunca me apartar do teu rebanho. Que todos, a igreja peregrina, nas orações, a igreja celeste, na comunhão dos santos, a ação do Divino Espírito Santo, me ajude a nunca me apartar de Jesus. Que eu, por razão nenhuma, faça a opção de sair das mãos do Senhor. Nós estamos nas mãos de Jesus, no sentido positivo, protegidos, guardados, amparados. E a sua ação é: quero lhes dar a vida eterna, quero lhes dar vida em abundância. Esse é o Evangelho de hoje. É impressionante, porque Jesus, o bom pastor, como também é continuidade dos Atos dos Apóstolos, o rebanho de Jesus se alarga. Se alarga. De que forma? No Antigo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nós estamos vendo uma igreja que começa a se estruturar, uma igreja que começa a se organizar, para que o rebanho cresça. Você tem que entender isso. Ontem eu falava, e a mesma lógica, essa compreensão. Jesus morreu por quem? Por todos. Jesus reduziu a sua redenção ao judaísmo? Não. É impressionante, porque o Estevão foi um
um dos primeiros mártires da igreja nascente. E quando Estevão foi morto, o que aconteceu? Em Jerusalém, Saulo assistiu, os helenistas. O que eram os helenistas? Os judeus cristãos ficaram com muito medo. E olha que terrível, eu falei que Deus age em certos acontecimentos que aparentemente é um desastre. Mas tudo que é um desastre, na mão de Deus, pode se reverter numa bênção. Tudo que é um desastre, na mão de Deus, pode se transformar numa bênção. Jerusalém se tornou muito perigoso, sempre foi. Tanto que mataram nosso Senhor. Quando Estevão foi morto, os judeus cristãos saíram de Jerusalém. Diz o texto, uns foram para Antioquia, outros foram para Chipre, outros para Cirene. Mesmo são os missionários anônimos. São missionários que nós não sabemos os nomes, mas que no meio de uma tragédia se cumpriu o que o nosso Senhor queria. Olha a ação de Deus. Olha a ação do Divino Espírito Santo. Ide e fazei discípulos meus todos os povos. E de repente eles que estavam em Jerusalém, numa circunscrição pequena, são movidos a ir para outras cidades. Chegando lá, eles se perguntam, a quem vamos pregar? Em Antioquia, lembro que eu preguei ontem, eles achavam que os destinatários do Evangelho eram só os judeus convertidos ao cristianismo. Aquilo que o homem, o ser humano quer fazer, às vezes é tão pequeno diante da obra de Deus. E é impressionante que o texto diz que lá em Chipre, outros já entenderam. Não é só para os judeus, para se converterem, é para os gregos, os pagãos, os asiáticos, os brasileiros, os americanos. A mensagem é universal. E de repente, mesmo eles não querendo, é interessante se perceber que mesmo Pedro tinha resistência, teve que ir várias vezes a Jerusalém, Paulo teve resistência. O Espírito Santo agiu, o Espírito Santo age na igreja, age na nossa vida. Quem sustenta a igreja não é força humana, é o Espírito Santo. E de repente, não só judeus passam a ser cristãos, como também gregos, como também romanos e outras. Nesse momento, Jerusalém se incomoda. Os que ficaram em Jerusalém, os apóstolos, espera aí, estamos ou não em sintonia com o bom pastor? Na verdade a pergunta é essa. Estamos ou não com a vontade do mestre de acordo? Estamos ou não reconhecendo a voz de Deus nesses acontecimentos? Eu conheço as minhas ovelhas, as ovelhas me conhecem. Ontem na casa de Cornélio, Pedro teve uma prova viva. Começou a rezar, o Espírito Santo desceu. Foi o Pentecostes dos pagãos. E Pedro, quando vai com 6 testemunhas, usa o seguinte argumento: como posso eu negar a água do batismo se Deus já lhes deu o do Espírito Santo, o derramamento? Deus é maior que os nossos planos. Deus é maior que os planos dos homens e os planos que o mundo faz. Deus supera, Deus vai além.
Os desígnios de Deus são incontáveis. Por isso, às vezes, certos acontecimentos na nossa vida são ruins, são péssimos. Estamos vivendo um momento terrível. A pandemia não acaba, a paciência nossa já acabou. Já se esgotou. Mas nos desígnios de Deus há um porquê de tudo isso. Talvez hoje nós não enxerguemos. Mesmo as coisas cruéis que acontecem. Hoje eu falei com um rapaz que é o sacristão de uma rádio lá. O irmão matou a cunhada. Um sofrimento, uma dor. Mas o que eu disse a ele? De tudo isso que você está sofrendo, dessa criança que ficou sem mãe, é possível um processo de santificação. Hoje se celebra Santa Zita, que foi proclamada pelo Papa Pio XII como a santa padroeira das empregadas domésticas. Ela, que era uma italiana, nasceu perto de Lucca, na Itália. O que ela viveu? Com 12 anos, o que era costume, e não faz muito tempo que também acontecia isso no Brasil. A menina ia trabalhar de empregada doméstica sem salário, a troco de comida, de pouso e de roupa. Quantos têm essa história no Brasil agora? E essa menina foi trágico, porque os patrões ricos eram cruéis com ela. Os empregados também eram cruéis. Mas havia uma diferença. Eles estavam diante de uma santa. Que tudo que foi da vida dela de humilhação, ela transformou em doação. Mesmo na casa, recebendo grandes humilhações, inveja de todos os que viviam, o que ela fazia? Ela transformava aquilo em doação aos pobres. A comida mais que ela ganhava, a roupinha mais que ela ganhava, aquilo que ela via que estava sobrando, ela colocava no seu avental e ia distribuir nas ruas. Até que um dia, inflamado pela inveja, os patrões foram correndo atrás dela, porque rico quando quer é avarento, prefere, você vai dizer assim, mas fulano dá porque tem. Quantos tem e não dá nada? Quantos? Esses eram um. Preferia ver apodrecer e estragar do que doar. Mas quando foram dispostos a acabar com ela, do avental dela que estava cheio de pães, saíram flores. O corpo dela está incorrupto, numa basílica, dizendo, há tantas tragédias, contei o fato de Santa Zita hoje, mas tantos acontecimentos em nossa vida, nos desígnios de Deus, e nós, incalculável. Tem um salmo que diz assim, Senhor, eu não consigo e nunca vamos conseguir perscrutar os pensamentos de Deus. A tua ciência é muito alta, os teus desígnios são muito grandes. Nós temos duas atitudes: querer manipular Deus, lutar contra Deus. Pedro fala disso também, que não sejamos nós a lutar contra Deus. Gamaliel falou isso. E na nossa vida nunca tente lutar contra Deus. Uma pessoa de fé, uma pessoa boa, ela é capaz de dizer, Senhor, Tu és o meu pastor. Se isso está me acontecendo, eu passo essa tormenta contigo. Porque Ele disse hoje, ninguém vai me arrancar das mãos do Pai. Eu dei minha vida e ninguém vai arrancar das minhas mãos. Voltemos à primeira leitura.
quando ferveu lá em Jerusalém, de novo eles mandaram um emissário para investigar, isso mesmo, Barnabé. Só que Lucas escreve algo de Barnabé que deveria ser para mim e para você motivo de referência. Lucas, que é da segunda geração, fala de Barnabé, que é da segunda geração de apóstolos. Diz assim: Barnabé chegou, viu o que estava acontecendo na Antioquia, Chipre e Cirene. Ficou alegre, exortou a todos que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Parênteses. Por quê? Porque ele era um homem bom. Versículo 24. Barnabé teve essa visão e conseguiu interpretar a ação do bom pastor lá em terras estranhas. Uma ação que Jerusalém não estava muito de acordo, porque era um homem bom. Então por que não pedir primeiro atributo? Senhor, que eu seja um padre. Você pedir que eu seja um homem, que eu seja uma mulher boa, que eu seja uma pessoa boa. Então eu conseguirei entender os desígnios de Deus, eu conseguirei entender a ação de Deus. Agora, se formos pessoas más, tudo que vermos estará deturpado. Se dentro de nós nos tornarmos pessoas más, e cuidado, não é tão difícil quanto parece. Pessoa amarga, pessoa rancorosa, pessoa vingativa, desconfiada. Era uma pessoa boa. Segundo atributo, cheio do Espírito Santo. Quem é rebanho do Senhor tem que ser bom e estar cheio do Espírito Santo. E nosso Senhor garantiu que o Pai não negará o Espírito Santo a quem pedir. Hoje nós fechamos o discurso do bom pastor. Jesus era um homem pleno do Espírito Santo, Nossa Senhora plena do Espírito Santo. Então hoje é uma prece: Senhor, que eu seja uma pessoa boa, porque eu quero me sintonizar com Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Terceiro atributo, homem de fé. Bom, cheio do Espírito Santo e fé. Se queremos ser ovelhas sadias, a nossa oração tem que residir ali. Fazei-me ser bom, cheio do Espírito Santo e uma pessoa de fé. O resto, literalmente, é resto. O que parece um problema é uma solução. O que parece uma tragédia é uma provação. A nossa vida ganhou um significado diferenciado. Impressionante. A ação de Deus, os desígnios de Deus. A primeira vez que aquela seita de seguidores de Cristo foram chamados de cristãos, não foi em Jerusalém. Já foi a porção, já foi a igreja crescente na Antioquia. Se hoje nós somos chamados de cristãos, a primeira vez foi na Antioquia, onde aparentemente estava-se cheio de zelo. Será que vamos e não vamos? Mas quando se é pleno do Espírito, se escuta a voz do Senhor, o rebanho cresce. Talvez, se hoje nós vemos enxugar as fileiras dos cristãos católicos, é porque está faltando homens e mulheres boas, bons, cheios do Espírito Santo e com muita fé.
estão faltando Barnabés da vida. Passemos as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos: pelas santas chagas de Jesus, atendei-nos. Pelas santas chagas de Jesus, atendei-nos. Senhor, enviai o vosso Espírito Santo para auxiliar a Igreja na missão de resgatar homens para o vosso rebanho. Nós vos pedimos. Pelas santas chagas de Jesus, atendei-nos. Senhor, abençoai o trabalho dos mensageiros e mensageiras da Capelinha das Santas Chagas, que dão voz à vossa mensagem de misericórdia. Nós vos pedimos. Pelas santas chagas de Jesus, atendei-nos. Senhor, iluminai os doentes e enfermos, especialmente neste momento de pandemia, para que consigam encontrar e falar convosco. Nós vos pedimos. Pelas santas chagas de Jesus, atendei-nos.